Boa noite para você. Hoje nós estamos diretamente no Portal 24 Horas com o nosso podcast para conversar um pouquinho hoje sobre fé. Isso mesmo, nós estamos em tempo de Páscoa da Paixão de Cristo e conhecer histórias também de aumentar, fazer você crer mais. Se você tem fé, aumentar essa sua fé. Se você não tem, ver com outro olhar pessoas que trazem realmente o amor por Jesus Cristo, o amor pela igreja. E hoje eu vou conversar com o Edson José Nunes, o João Diniz, o Padrinho João, também o Luiz Vargas e o Daniel. Daniel, eu não peguei o seu nome, Daniel, coisa feia, né? Daniel Tioso. Bem-vindos ao podcast Portal 24 Horas. E eles fazem um trabalho muito bacana, eles estão com a Via Sacra, uma das maiores, é isso? Isso. Do Paraná. Queria que vocês contassem um pouquinho como que surgiu a ideia de vocês fazerem 18 quilômetros para uma via sacra. De onde começa, para onde vai? Boa noite, telespectador aqui do Portal 24, né? Uhum. Então, eu sou o Edson e essa via sacra, Fran, surgiu, foi de uma inspiração que o Senhor nos deu, né? Lá no ano de 2011, o Senhor fez um chamado, né, no caso, para mim, de fazer esse trajeto de Santa Maria, né, saindo da Capela Imaculada Conceição, a nossa comunidade, até a paróquia Santa Teresa d'Ávila. E esse trajeto já era um trajeto que hoje Dom Zico, na época ele era o nosso pároco lá, ele tinha feito um trabalho lá na festa da polenta e era o trajeto da cavalgada, né, Luiz? Exato. Trajeto da cavalgada. E aí o Senhor nos inspirou. Na verdade, ele me inspirou primeiramente de fazer essa caminhada, né? E aí no ano de 2011 eu fui sozinho, né? Com muito medo, com muitas dúvidas, né? Assim, receio do que estava acontecendo. Até a minha esposa até brincou comigo se eu não estava ficando louco, porque, né, assim, era algo, né, que não tinha. E aí eu mesmo, no meio das minhas dúvidas, dos meus, né, medos, receios, eu fui, obedeci e fui. Até esse cajado que vocês estão vendo aqui também foi uma inspiração. O próprio Senhor, na revelação, colocou no meu coração que me mostrou para mim tirar esse cajado, porque eu iria precisar dele. E aí, assim, Daniel do céu, eu ficava pensando, o que vão falar de mim, né? Uhum. Como é que eu vou chegar com esse cajado? Tudo que você está vendo aqui foi inspiração, foi o Senhor que nos colocou. Falei, como é que eu vou sair da igreja com um cajado na mão, com uma cruz na ponta, sozinho? O que vão falar de mim, né? Aí eu fiquei com medo, assim, do pessoal e deixei o cajado lá na oficina, na minha oficina lá. E fui lá na igreja, fiz a oração e passei pela oficina, peguei e fui. Andei talvez uns 500 metros, 1 quilômetro, aí eu já entendi o porquê, né? Que daí começou já a fazer parte. E aí, né, foi indo e eu senti assim que o cajado me sustentou, né? Entendi o porquê que o Senhor tinha revelado eu pegar esse cajado. E aí a segunda edição do caso, que foi no ano seguinte, por revelação também, o Senhor me colocou 3 nomes. Né? O próprio Espírito Santo me revelou 3 nomes. Um é o seu Célio, que é um irmão aqui de Cascavel, que participa da Lareira, com nós aqui, na época eu participava ativamente da Lareira, e o Senhor colocou assim no meu coração, Edson, você convide o seu Célio para caminhar com você, porque ele tem fé suficiente para caminhar contigo. E aí eu convidei ele. E os outros 2 nomes são meus 2 irmãos, Marcos e Alberto, que hoje moram em Santa Catarina. E aí, algumas pessoas souberam da caminhada e nós fomos na segunda em 19, né? E daí na terceira nós já fomos em 51, na quarta nós fomos em 71, e aí da quinta para frente eu não consegui mais contar, né? Então daí nós estamos indo aí, já indo nesse ano para a 15ª. É uma caminhada realmente de fé. Foi juntando aos poucos. Aos poucos. Quando você fala em revelação do Espírito Santo, isso foi durante o teu momento de intimidade com Deus? Como que foi isso? Então, você veja bem, eu assisti um filme, né, que talvez você esteja acompanhando nós e vocês aqui no estúdio tenham assistido também, é A Serra do Rio que Chora,
Esse filme é um filme que tem a caminhada ali, que peregrina ali, eu não lembro agora a cidade, mas dá 400 quilômetros quase de caminhada até Aparecida do Norte, né? E aí naquele filme, eu fui sentindo assim esse desejo de fazer né? E aí, começando a caminhar com o Senhor, um neo-convertido, porque foi ali que eu tinha começando a descobrir a caminhada, né? E até o Padrinho João, eu tenho ele como meu diretor espiritual, porque ele é meu padrinho, porque quando eu comecei a caminhar aos 37 anos, né? 39 anos, aliás, eu precisava de alguém para me orientar. E aí o Padrinho João foi o que o senhor colocou. E aí, assistindo esse filme, e aí eu senti assim no coração, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Fui falar com o Padre Zico na época. Falei, padre, eu estou sentindo um negócio aí. E aí até o padre brincava, porque eu sou muito assim, aquilo que eu sinto, que o senhor me coloca, que eu sinto, que eu percebo que é de Deus, eu ponho em prática, sabe? Eu não me escondo. O senhor me deu uma revelação que eu percebo, que eu sinto e confirmo que é de Deus, eu ponho em prática. Aí eu fui falar com o Padre Zico falou assim, por que você quer fazer essa caminhada? Porque eu vinha do mundo político até então. Eu tinha perdido a eleição, uma eleição anterior, né? E aí por que você quer fazer essa caminhada? Falei, padre, eu quero fazer essa caminhada, estou sentindo de fazer, porque o senhor colocou no meu coração que é uma ação de graças, né? Por tudo que ele fez por nós e por mim. Eu falei, eu sei que esse sacrifício que eu vou fazer de caminhar de Santa Maria até Santa Teresa, perto do sofrimento de Jesus, da via dolorosa, da via sacra dele, tudo que ele sofreu, falei, não vai nem mexer nada. Mas é uma ação de graça, um reconhecimento a ele, por ele ter se entregado na cruz por nós, e especialmente por mim. Aí ele, não, então se é por esse motivo, tem a bênção, pode ir. E aí, né, foi aonde eu fui confirmando, né, eu falei com a minha esposa, ela ficou meio assim, mas eu falei, não é certeza que eu vou também, falei para ele. Eu só estou comunicando, né, o senhor, porque se o senhor me vê chegando na igreja lá, na sexta-feira santa, lá por 1h30, 2h da tarde, com um cajado na mão, lá o senhor está sabendo que é eu, o porquê, a revelação que o senhor me deu, né? Para o senhor não se assustar também de ver lá, tá chegando um louco aí com um pedaço de pau na mão aí, né? E querendo ser Moisés, vamos dizer assim, né? Daí ele falou, não, se for isso aí, você estiver sentindo, você achar que é de Deus, vai. E aí eu fui, fiz essa caminhada, né? Aí na segunda, como eu falei que deu 19 pessoas, 3 foi por revelação, que são esses 3 nomes, os demais ficaram sabendo e foram se achegando, né? Daí logo na terceira já veio o Padrinho João, já veio o Daniel, veio o Luiz, e aí foi ganhando corpo, né? Porque quando é de Deus, Fran, eu sempre falo isso, né? E a palavra de Deus atesta, né? Quando é de Deus, a coisa prospera, a coisa avança, porque é de Deus, né? E se a gente for querer lutar contra Deus, a gente vai perder, né? E aí, nessa caminhada, foi indo, o Senhor foi chamando mais irmãos, foi trazendo, e hoje nós estamos aí, indo para a 15ª. E você me perguntou até mais ou menos quantas pessoas dá. A gente não tem noção. A informação que eu tive é que em mais ou menos 1.200 pessoas participam. Na verdade, a gente também tem sempre um exagero, né? Sempre um exagero, né? Igual esses negócios aí, tem 10 pessoas, fala que deu 1.000, né? Sempre há um exagero. Mas eu acho assim que entre 500 e 700, 500 e 600, o Senhor já conseguiu arrebanhar, reunir. E a caminhada ela é interessante, porque na verdade ela é um retiro espiritual, né? Tem pessoas assim que às vezes ficam o ano inteiro esperando esse dia, né? Então, é um momento de intimidade com Deus, um momento de se entregar, de reconhecer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador, o nosso salvador, né? Então a pessoa, ela faz ali um momento de interiorização, um momento de reflexão, e com certeza as graças acontecem, porque senão ela não voltava, né? Então a pessoa que vai um ano, no outro ano ela retorna e sempre retorna, às vezes, com um ou com outro, né? Então é por isso que vai ganhando essa dimensão. E os padres que nós temos, graças a Deus, todos eles que passaram durante esses 15 anos, sempre nos apoiaram, né? Desde o Padre Zico, que hoje é Dom Zico,
até hoje, né, hoje o nosso atual pároco, que é o Padre Claudir. Todos eles nos deram a bênção, todos eles apoiaram, incentivaram, né? Nenhum deles, assim, nos proibiu ou nos, vamos dizer assim, cerceou, né? Porque a piedade popular, né? A igreja, o catecismo ensina, né, que é a piedade popular, é a manifestação da fé da comunidade, né? Você ouviu muita crítica quando você começou? Você ouviu críticas? Ah, minha filha. Principalmente na época Mas, que saiu, olha, você não tem noção de quantas críticas eu recebi. Muitas, muitas mesmo. Até teve alguns comentários, assim, bem maldosos, assim, né? Um deles, assim, que foi o que mais me chamou a atenção, é que foi falado assim, né? Que a gente fica sabendo. Uhum. Por que esse camarada aí não pinta o nariz de vermelho, trepa em cima de um poste e fica lá em cima com a cruz dele? Ó, eu tô aqui, sabe assim? Então as críticas, elas vieram e ainda às vezes até vêm. Mas é como nós estávamos falando na vinda no carro, até nós chegar aqui. A crítica é boa porque ela faz parte do processo, né? E quando é de Deus, é igual massa de pão. Quanto mais você amassa, mais a massa leveda, né? vai ganhando corpo. Então, se houve crítica e se ainda há crítica, eu louvo a Deus por isso. Porque é sinal que você está incomodando, né, Satanás, está incomodando os inimigos de Deus, né? Porque... Lembrando do que Paulo falou, né? Falando para Deus sobre aquilo que ele sofria, né? Que ele fala até do espinho na carne. Então, lembrando de Paulo, né? Falando assim, para Deus, se podia retirar aquele sofrimento, né? É verdade. E o que Deus falou para ele? Jesus falou, graça, né? a minha graça te basta. Há um espinho na minha carne, um espinho de Satanás que fica me esbofeteando, né? Eu roguei ao Senhor que me livrasse, me tirasse, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, né? Então, As bem-aventuranças é assim. né? É assim, então, a bem-aventurança fala isso mesmo, Daniel. Capítulo Mateus 5:12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem e falsamente levantarem contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultais, porque grande será a recompensa no céu. Então, essas perseguições, essas calúnias que a gente sofreu e às vezes até sofre, é por causa dele, né? Então, se é por causa dele, vale a pena. Não é por causa Não é por mim, né? Como o próprio São Paulo fala, a luta não é contra homens de carne e sangue, e sim contra as potestades espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Então, a luta não é o Pedro contra Paulo, mas sim é espiritual, né? Então, assim, a gente até se alegra quando é perseguido, né? E tem que se alegrar mesmo, né? Porque é sinal que você está fazendo algo que está agradando a Deus e está incomodando o demônio. Agora a minha pergunta vai para o padrinho. Esse é o padrinho. Padrinho, quando o Edson chegou para o senhor falando sobre essa caminhada, sobre inspiração, o que passou pela cabeça do senhor? Na verdade, a gente com o Edson já tinha uma amizade bem grande, né? Na questão religiosa, assim, né? Porque eu fui ministro 45 anos, né? Fui catequista, hoje sou pregador da Palavra de Deus, né? E ele me procurava, sempre me procurou. Na verdade, isso começou lá em Curitiba, quando nós trabalhávamos na telefonia, né? Telefonia, né? Que eu falei uma palavra para ele, e aí aquela palavra ficou martelando na cabeça dele, né? Mas não foi minha intenção, porque foi uma palavra assim que não falava de Jesus, não falava de santo, não falava de religião, de nada. Né? Eu vou falar essa palavra, a palavra que o Padre João falou comigo no armário, lá em Curitiba, lá no Pinhalzinho, que é a região, a Pinheirinho, aliás, um bairro Pinheirinho. Nós trabalhando no armário, o Padre João falou assim, eu falei um negócio para ele, padre, na época não era padrinho, era seu João, né? Seu João, tem coisa que a gente não entende, né? Tem coisa que a gente não entende. Daí ele só falou assim, olha, tem coisa que a gente não demora um dia para entender, tem coisa que a gente demora um ano para entender, tem coisa que a gente demora 10 anos para entender, e tem coisa que nós nunca vamos entender. Só isso que ele me falou. Ele não falou de Jesus, não falou de Deus, não falou de igreja, não falou nada. Falou só essas palavras. E essas palavras ficaram até ele me encontrar. A gente fala que eu encontrei outra o seu, história. Outra história. Até ele me encontrar, essas palavras ficaram ali.
Que ali já é outra história também. Um dia podemos até falar sobre isso também. Eu fiquei curiosa agora. Eu vou dar só uma palhazinha então. O Senhor falou comigo assim como falou com São Paulo pela palavra, né? Quando São Paulo cai do cavalo e fala, quem é, Senhor? E São Paulo fala assim, o São Paulo pergunta para ele, quem é, Senhor? Jesus fala assim, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Essa mesma voz que falou com São Paulo, falou comigo também num momento, através dessa cruz, né? Um momento de muita dor, sofrimento que eu estava passando, onde várias coisas vieram em minha mente, até, né, pensamentos suicidas vieram. Depois da política. Né? Depois da política. Tudo. É por isso que eu amo a política e louvo a política. Foi através da política que eu cheguei, que o Senhor me alcançou. Aí o Senhor vem através dessa cruz e fala comigo. Primeiro ele tira o bracinho direito da cruz aqui. Não sei se você está enxergando aí de casa. Esse bracinho direito aqui, ele tira da cruz e faz assim, ó. Para você que está em casa agora, assim. Só para você que está em casa. E aí ele me atrai até ela, né? Ele me atrai até ela e eu venho atraído até ela igual um porco quando é pegado pelas orelhas, assim. Você que é da roça sabe o que é isso, pegar o porco pela orelha e puxar e o porco sentar nas patinhas traseiras e não querer ir. E eu vim atraído, assim, puxado mesmo, até que eu cheguei nela. Cheguei nela, ponhei a mão em cima dela e comecei uma oração que até então não saía da minha boca. Misericórdia, compaixão e piedade da minha alma. Foram as 3 palavras que saíram assim, aí eu comecei uma oração de entrega, assim, o Senhor Jesus, tu conhece tudo a minha vida, sabe de tudo, o que eu queria ser, onde eu queria chegar, sabe dos pecados que eu cometi, que eu tenho vergonha até de lembrar, tu sabes. Mas até hoje, Senhor, eu a partir de hoje eu entrego a minha vida, tu conduz a minha vida, que sem ti eu não sou nada. Está lembrando, Edson, antes um pouquinho, né? O que aconteceu com ele, né? Ele estava a ponto de se suicidar. É a ponto de suicídio, naquele momento. Ele se fechou no quarto, né? Isso é a palavra dele mesmo. Se fechou no quarto onde estava a cruz, e para ele se... Dá um fim. Eu professava as palavras assim, ó, hoje eu vou dar um fim, chega, hoje eu não quero mais essa vida para mim, chega, hoje eu vou dar um fim, de hoje não passa. Eu dei 3 giros professando essas palavras assim. A minha salvação é que eu estava professando com as mãos, com o olhar no horizonte, não estava com a cabeça baixa, não estava com o olho, estava com o olhar assim, e aí eu não via saída, as portas se fechavam, até que eu paralisei de frente a ela, e aí ela não se fechou, ela se abriu cada vez mais. Foi na hora que ele estendeu o bracinho para mim e me puxou. Né? E aí, quando eu falei para ele que a partir de hoje eu entrego a minha vida a ti, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, Senhor, faça da minha vida. Aí ele fala comigo. Daí ele fala assim para mim, Fran, e para você que está em casa, todos que estão acompanhando, Edson, meu filho, agora sim, você chegou no ponto que eu queria que você tivesse chego. Deixe-me conduzir a tua vida e eu te resgatarei desse lamaçal que você está enterrado até o pescoço. Essas palavras, Fran, e você que está nos acompanhando, eu ouvi como eu escuto a minha voz. Essas palavras, eu ouvi som sonoro, entrou aqui, ó. Entrou. Não é alucinação, não é, eu fechei os olhos e me revelou em pensamento ou no qual. Eu ouvi. E aí naquela hora, assim que eu escutei essas palavras, eu sozinho o Padre João falou o quarto, mas não o meu escritório onde eu trabalho, fechado as portas, trancada. Falei, tô sozinho aqui, quem está falando comigo? Tô sozinho aqui. Procurei na janela, Aí olhei para a cruz e reconheci. Reconheci que foi o Senhor falando comigo através da cruz. E aí comecei outra oração, sem conhecer. Obrigado, Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor me visitou, o Senhor veio em meu auxílio, o Senhor não me desamparou. E aí ali começa esse processo da minha conversão, né?
Mas, na verdade, a foto que começou lá no armário com o padrinho. Então, por isso que a Daniela, a gente passou, eu não, já conhecia ele, já trabalhava junto com ele, meu filho também trabalhava, né? Mas daí nós começamos a ser discípulos um do outro. Né? Eles, né, a gente sempre conversou, né? E eu sempre fui uma pessoa religiosa, né? Desde pequeno, o meu pai morreu, eu fiquei com 2 anos de idade, eu me criei meio na rua, sabe? Mas fui uma pessoa muito iluminada por Deus, sempre, sempre. A primeira Bíblia que eu ganhei foi de uma adventista, e aquela Bíblia, eu queria comer aquela Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E eu nunca mais, né? Sempre, nunca usei droga, nunca usei bebida, nunca usei cigarro, não fumei, mas sempre me dedicando a essa, né? Casei com uma esposa maravilhosa. Olha aí, padrinho, olha a declaração de amor aí. É a minha rainha, que me acompanhou e me acompanha até hoje, né? Então, a gente sempre conversou, sempre trocou ideia e a gente tá lutando. E quando Deus falou da caminhada, aí prontamente, vamos caminhar junto, né? Vamos caminhar junto. Eu fiquei só, acho que 1 ano, 2, sabe? Na pandemia, né? Na pandemia que eu não consegui, porque me deu a dengue e tal, né? E na pandemia também ficou sempre restrito dentro de casa, né? Então, mas as outras caminhadas também. E quero caminhar de novo, se Deus quiser. A gente fala da pandemia, vocês pararam durante esse tempo da pandemia? Da pandemia foi também foi um momento assim, também histórico, né? Porque a pandemia fechou tudo, parou tudo, né? E aí nós tínhamos programado a caminhada, tava tudo certinho. Aí, na época, o padre Jean era o nosso padre na época, ele me ligou, falou, Edson, e eu já tinha até divulgado, já estava fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aí de divulgação, de convite. Aí o padre Jean me ligou, falou assim, Edson, eu acho bom nós não fazer esse ano a caminhada, devido à pandemia, né, da vigilância e tal. Eu falei, padre, sem problema. O senhor quer que eu faça um outro vídeo, então, já cancelando a caminhada? Falei, faz. Daí eu fiz um outro vídeo, dizendo, ó, pessoal, está suspenso devido à pandemia. Mas eu falei pro padre, só que é o seguinte, eu não tenho como proibir as pessoas de caminhar, né? E aí mesmo, né, não tendo a divulgação e nós não indo, nós como de frente, organizador, muitas pessoas fizeram a caminhada igual. Então nós contamos essa caminhada da pandemia também junto nessa 15ª, porque houve a caminhada mesmo, né, não tendo a nossa participação, mas teve muitos que vieram e caminharam, fizeram o trajeto da caminhada. Você não ficou com medo do tempo da pandemia de dar uma esfriada na fé das pessoas, de estar acompanhando a caminhada? Na verdade, não pensamos nisso, não chegou assim a recear, assim, porque esse ano não teve, o ano que vem. Não, porque eu acho que no outro ano subsequente, eu acho que veio mais gente ainda daí, porque daí, né, o pessoal fica tudo ansioso. Na verdade, as pessoas ficam ansiosas para chegar esse dia. Nós caminhamos sexta-feira que vem, que é dia 18, né, convidando você que está nos acompanhando, dia 18, sexta-feira que vem, venha caminhar conosco lá em Santa Maria, Santa Teresa, e termina a caminhada e nós já estamos pensando na outra. E o Daniel e o Luiz entraram como nessa história? Entramos assim no 3º ano também, como o Edson falou, de um sentimento ali, parece que um chamado, Deus convidando a gente a fazer algo a mais, né? Algo que a gente deve buscar, procurar, que fala muito na palavra também, né? De mortificar a nossa carne, ou seja, tudo aquilo que a gente faz contrário à nossa vontade, que é porque é cômodo, eu vou ficar em casa, eu vou ficar descansando, é um dia de dormir até mais tarde, é um dia de folga, mas Deus nos convida sempre a fazer algo a mais. É um sacrifício, né? Um sacrifício. Todo sacrifício que nós fazemos por Jesus é vantajoso, porque, vamos dizer, nós não somos feitos somente de carne, nós não somos só isso que a gente vê. Só matéria, né? Nós somos matéria, nós somos alma e espírito. E como que alimenta a nossa alma? A partir do momento que nós fazemos algo para Deus, uma oração. Eu vou deixar de fazer algo que me agrada, vou fazer algo que agrada a Deus. Como, né, então, no momento, Deus tocou nós de fazer essa caminhada. Vamos junto lá com o Edson. E a convivência com o Edson, naquele tempo, acho que era pouco, era mais na igreja ali. E, posteriormente, acabou se tornando nosso padrinho de casamento. E o Daniel tem uma história interessante também, porque o Senhor nos deu até sucessão já, viu, Fran? O Daniel é o 3º da linha sucessória, entendeu?
Eu que estou hoje, vamos dizer assim, à frente, por o senhor ter me chamado por primeiro. Aí o senhor revelou o Paulinho, é o segundo, nosso irmão que era para ter vindo também não pôde vir, o Paulinho, e o Daniel é o terceiro. Quando eu não mais estiver aqui, espero que demore um pouco, mas né? É o Paulinho que vai dar a sequência. E depois, quando o Paulinho não mais estiver aqui, é o Daniel que vai dar a sequência. Então, ela é uma caminhada que veio para realmente se perpetuar, né? Porque vai, e com certeza, futuramente o senhor já vai revelar também um quarto, um quinto, porque é a preparação do Senhor para que as coisas não fica centrado só em um. Porque se ficar só centrado só, se for caminhar só por causa do Edson, não teria. Não. Vai caminhar por quê? Por causa que o Edson está convidando? Não, é por Jesus. Ninguém vai, é por Jesus, Por né? amor a Jesus. E até porque a caminhada ela tem muitas crianças que vão. Eu acho E que as criançadas é o futuro. vai ter andamento porque as crianças são o futuro, né? E eu tenho certeza que vão dar andamento nessa caminhada. Porque uma coisa, o que ele falou, é coisa de Deus, não pode parar. Não, vai E ser. quando é de Deus, né, permanece. Permanece. Não é parado por aqui, vamos, igual tantas vezes aí na história, falaram, vamos acabar com esse povo aqui, mas Mas não de acaba. Deus, vai permanecer, vai continuar, não vai parar. Para, talvez por falta nossa, por nossa falta de dedicação, algo assim, mas se é de Deus, alguém vai continuar. Vai né? continuar. Alguém vai continuar e nós buscamos isso, seguir, como que fala? Seguir incessantemente, seguir entregar nossa vontade, fazer as coisas por amor a Deus, como se entregar, como falei da caminhada, mas todos podem fazer um passo na fé, né? Se entregar, Senhor, o que eu vou fazer nessa semana? Nessa semana, na Semana Santa, em especial. Eu não fiz nada nessa quaresma para dedicar, então vamos fazer a caminhada. Vai ser uma bênção. E como, né, tantas pessoas aí, sempre vai chama mais pessoas porque tem o testemunho. Muita gente foram curado, né? Muitas curas. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Porque a gente vê que quando você faz, Jesus fala, não quero sacrifício, mas o nosso sacrifício é a obediência. E quando isso acontece, muita coisa muda, né? Tem aquelas pessoas que às vezes buscam por uma cura há anos, uma resposta de Deus há anos. Um filho. Filho é o que mais tem, viu? Temos testemunho. Essa caminhada já gerou muitos filhos de mulheres que, com a graça de Deus e pela fé delas e dos seus esposos, caminharam e o Senhor concedeu o dom da maternidade. Mulheres que vinham fazendo tratamento, mulheres que não conseguiam segurar, veio né, primeiro, segundo, terceiro mês, tinha abortos espontâneos. Então, libertação de droga, de vícios, de alcoolismo, vício, de câncer. Então você, quer dizer, o Senhor agindo poderosamente no meio do povo, né? Porque o povo se reuniu para louvá-lo, para agradecer o sacrifício dele. E aí ele nos recompensa, sem nós merecer. E é tão gratificante, né? Porque a gente vai vivendo as estações que o próprio Jesus viveu, né? E é bom, interessante, viu? É bom a gente falar isso, né? Que as pessoas que vão sentindo durante a caminhada, eles sentem as mesmas dores que Jesus sentiu. Primeiro a dor no pé, nas pernas, e nas mãos, nos braços, e no coração. Tem muita gente que tem isso, e até na cabeça da coroa de espinho de Jesus. Mas é tão gratificante que quando chega lá no final da caminhada, todo mundo não sente mais nada. Na hora que acaba aquele morro, né, maior, nossa, final, parece que a alivia, coisa né? Alivia tudo. Luiz está quietinho, Luiz? Luiz quer falar um pouco também, Luiz? O Luiz tem uma história muito bonita da caminhada. Então, vamos passar o microfone para o Luiz. Aquela cruz que você viu lá no vídeo, pergunta para ele agora. Ele que é o eu quero autor saber. O autor da cruz. Na verdade, o autor é Jesus. Boa noite. Né? Então, como outros já, o Daniel, o Edson aí, o padrinho João, então, já explanou bastante sobre a caminhada e os sentimentos e as considerações da caminhada, da Via Sacra, né?
Então, eu fui na terceira caminhada que eu comecei a acompanhar e fazer a caminhada. E cheguei pro Edson assim, né? Vou na caminhada, beleza, né? Aí passou uns 15 dias, né? Aí se aproximando da caminhada, aí eu tive um sonho, revelação. O senhor veio e me mostrou que era para fazer uma cruz. Uhum. Essa cruz que até hoje está na caminhada, que é uma cruz em sentido grande, né? Uhum. E aí eu peguei, né? Não sabia se podia levar ou não, né? Aí cheguei e falei com o Edson, eu sonhei, tive um sonho, o senhor me revelou que é para fazer uma cruz, eu posso levar? Ele falou, o sonho é teu. Aí eu falei, mas que tamanho? O sonho é teu, você que sonhou com a cruz, você pega e faça e pode levar. Aí fui num compadre meu lá, e peguei a árvore, fiz a cruz, aí fiz a inscrição que tem na cruz, aí coloquei o manto sagrado e parti com essa cruz, daí da caminhada da igreja e arrastando a cruz. E foi entrando um barulho no meu ouvido, e meu Deus do céu, eu não vou conseguir levar essa cruz, não vou conseguir levar. Ela não é tão pesada, ela não é pesada. Só que o barulho foi entrando e eu pensando, e a gente em oração, né? Essa época tinha 70 e poucos. Eu ainda falei para ele que eu não estava preocupado com a questão do peso da cruz até chegar. Falei, mas saiba, olha, eu fui profeta também na vida dele, falei assim, saiba que o sonho é teu, a cruz que o Senhor colocou para você, então saiba que você pode levar ela sozinho. Então você vá preparado que você pode levar essa cruz daqui até lá sozinho. E aí ele foi profeta e confiou, então tá. Aí eu fui arrastando, a cruz no pé dela tem um calejado já que gastou, né, entre a parte da pedra e tal. Aí quando chegou uns 2 quilômetros à frente, tal, na segunda estação, aí um companheiro também que é da gente de fé, também de caminhada, que é o Zé Dalcol, aí pegou no pé da cruz e eu não olhei para trás, né? Daí eu me lembrei daquela passagem, né, do Sirineu. E daí foi. Aí depois desse momento, aí outras pessoas chegavam e se aproximavam, na terceira estação, chegavam e se aproximavam e queriam a cruz. Já tá faltando cruz. Agora eu tenho que falar assim, me deixa a cruz comigo. Aí pessoas se aproximam, né, quando que a gente para fazer a estação e querem carregar a cruz. Aí vai trocando, né? E eu fico ali designando e trocando as pessoas que querem levar, tá, organizando essa parte também. É o guardião da cruz. Exato. É o guardião da cruz. E nesse momento da cruz, um testemunho também muito edificante, um casal pediu para levar a cruz. E nesse momento os dois estavam levando a cruz, o marido e a esposa, e eles não tinham filho nenhum. E uma criança veio e se pendurou na cruz. Uma criança que estava na caminhada. 3 meses depois a mulher recebeu, fez o exame, estava grávida e justo era de um menino, que o menino se pendurou na cruz. E ela não podia engravidar. E a criança já está indo na caminhada junto. Olha. Quanto tempo faz isso? Isso já está. A criança está com uns 5 anos. 5 anos. 5 anos, 4 para 5. Além desses testemunhos, né, da gravidez que chamam bastante atenção, teve algum outro milagre que vocês, para vocês tocou? Eu fui nessa cruz mesmo, na 13ª estação, a mulher que tinha perdido o pai dela. Ela chegou, se ajoelhou na cruz, aí o Edson tocou nela e foi orar. E ela estava com muita mágoa porque ela tinha um desentendimento com o pai dela. E ele acabou falecendo e ela pegou e veio lá e pediu oração. E ela se libertou naquele momento. Se libertou de angústia, de depressão, de sentimento, de revolta. Então Edson foi e fez a oração para ela. Então, tem vários. Daí tem cada estação, quando é erguida a cruz, depois da via sacra,
Aí depois tem pregadores, tem pessoas que já vão preparadas, o Daniel mesmo, o seu João, fez um belo de um testamento, de um momento grande, né, Edson? Aí tem momento de libertação das drogas, álcool, depois da sequência da Via Sacra. Até também, Luiz, assim que a gente pode também ressaltar a própria da Cris, né, da sua filha, da nenenzinha também lá, que a esposa dele levou a netinha, a roupinha da Luísa, não foi? Tenho lá também o levou a roupinha da minha neta gravado também, que daí a minha neta, a filha, e daí tem a netinha que ela, todos os exames e tal, ela ia nascer especial, com microcefalia, eu ia comprovado com o médico e tudo, né? Aí a gente foi no santuário em Nossa Senhora Aparecida, em Santa Isabel do Oeste Santuário, e eu falei para ela, vamos consagrar a tua filha que está na tua barriga, a Nossa Senhora Aparecida. 2 meses depois, justo dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro, ela nasceu sã, perfeita, e aí depois na caminhada em março, ela era novinha ainda, mas a minha esposa, aí nós levamos um macaquinho, um mijãozinho, pendurado no cajado, com o nome dela, levamos toda a caminhada. Aí depois, quando maiorzinha, já com 3 aninhos, levei ela no pescoço na caminhada, várias estações, e é uma bênção de Deus. Hoje ela tem 6 anos. Sim. É muito milagre, filha. É muita coisa, viu? Tem o do irmão do... Eu não gosto muito de chamar a pessoa pelo apelido, mas é o Graxa, né? Como é que como é que é o nome dele? É Altair? Ô Graxa, me perdoa, eu não lembro agora o seu nome, vamos chamar ele de Graxa mesmo. Ele fez um propósito por irmão dele também, que tinha um problema muito sério com alcoolismo e droga, e também pela caminhada ele foi libertado, também do alcoolismo. Então tem muitas assim que daria para a gente começar até já incentivando as pessoas a ir colocando num papel, para quem sabe no futuro ter um livro, alguma coisa, um relato, né? Porque se hoje nós temos a palavra de Deus aqui na nossa mão, é porque foi escrito. Alguém escreveu. Alguém escreveu, né? Então... memória, né? Memória, porque a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido, né? Então... e relatando esses episódios, essas graças que vão acontecendo, né, no percurso. E um que eu trago também, assim, que eu acho muito relevante, é o nosso Padre Jean. Né? O Padre Jean já foi em duas caminhadas, e esses dias de semana mandou mensagem para mim, e ele se ele conseguir se ajeitar ali, que hoje ele coordena o seminário, ele é o reitor do seminário, se ele conseguir ajeitar a agenda dele ali, ele está querendo ir também participar também fazer mais um momento de caminhada. E aí você tem o padre junto, você está com a igreja, né? Aí não é um milagre? O que eu achei interessante de vocês também é a submissão ao líder da igreja, né? Não fizeram nada sem a orientação dele. Inclusive, Fran, posso dizer que é outro milagre também. Nós temos uma bênção episcopal. Finado Dom Mauro nos deu a bênção, né? Na missa de posse do padre Zico ali na Cancele, quando ele veio transferido para cá. E eu vim na celebração de posse. E aí no final lá eu pedi a bênção para Dom Mauro. Dom Mauro, preciso de uma bênção do senhor, uma caminhada assim, assim. Ele, da onde até aonde? Aquela vozona grossa dele, né? Da onde até aonde? Eu falei, de Santa Maria até Santa Teresa. E o padre Zico junto. Não, eles têm a bênção nossa lá, é uma caminhada séria. Falei, então, põe a mão na minha cabeça, Deus abençoe você e todos os romeiros dessa caminhada. E o nosso hoje, que Dom José Mário, ainda não tive a oportunidade, nenhum de nós teve a oportunidade de ainda apresentar para ele. Mas assim que nós tiver também, vamos apresentar para ele o projeto da caminhada, convidá-lo para caminhar conosco e pedir a sua bênção, né? Que... tendo a benção do sacerdote e a benção do bispo, a igreja está junto, né? Bom, eu vou perguntar agora com relação ao que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Muitos ataques aos cristãos de modo geral, né? Independente se são católicos, se são evangélicos. Como que vocês veem isso hoje? É um medo ou a perseverança na fé
isso não importa, importa o que nós vivemos. Olha, eu particularmente vejo isso até como cumprimento da palavra. A palavra diz que Exatamente o que eu ia falar. a palavra diz que os cristãos serão perseguidos. E até eu falo assim, Fran, e você que está em casa, o cristão ele tem que ser perseguido mesmo. Porque se ele não for perseguido, ele está andando de mão dada com o diabo. Então ele abre o olho dele, se ele não tiver ninguém perseguindo ele, se não tiver ninguém aí, né, achando que ele está ficando meio louco, meio doido, então pode saber que ele está de mão dada já com o encardido. Então isso é cumprimento da palavra. O que nós cristãos católicos temos que ter em mente é manter a firmeza na fé. Guardar a fé, como diz São Paulo. Né? Guardar a fé na igreja, né, na Eucaristia, né, no sacramento, né, confissão, né, regularizar, até você que está acompanhando, de repente, se você é católico aí e não está com uma vida regular, sacramentalmente, regularize e se mantenha firme. Porque a própria palavra diz também, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o mundo hoje, né, Fran, através da tecnologia que está avançando cada vez mais, né? Nós vamos ver coisas ainda, né, Padre João, que até Deus não duvida, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Mas nós vamos ver muita coisa ainda assim, muita coisa feia, né? Porque a tecnologia está avançando demais. E então a gente não sabe onde isso vai parar. Então, o importante é nós manter a fé, a centralidade no Senhor, né, na igreja, se manter firme. Porque senão sucumbe. Né? As oportunidades são muitas, né? As oportunidades são N's, né? De você desviar do caminho, de você não continuar na fé, porque, né, todo dia aparece alguma oportunidade. E aqui está tudo ao passo de um clique. Assim como eu compartilho com você o podcast que estamos fazendo aqui, as mensagens, né, convidando para a caminhada, num clique eu já posso ir para um outro segmento, para uma outra coisa, né, levar, né, para outro caminho. Então, Fran, é firmeza, é saber o que está fazendo. Porque se eu não tivesse a certeza que o Senhor me chamou para fazer essa caminhada lá em 2011, né, não faz muito tempo, fazem 15 anos, vão fazer 15 anos, 14, 15 anos. Quer dizer, quantas oportunidades eu tive de não estar, né? E digo para você, fui tentado muitas vezes até a não ir, chegar, mas de novo, para que fazer isso de novo? Quer dizer, é uma luta espiritual, né? Então você tem que saber o que você quer da vida. Eu quero o céu, né? Eu quero, quando chegar a minha hora, estar face a face com o Senhor. E para isso, eu tenho que me manter firme nele. Tanto é quando você convidou hoje nós para estarmos aqui, né? Eu fiz questão de vir com a camiseta da caminhada, que é a nossa camiseta oficial, e fiz questão de trazer o cajado e a cruz. Eu poderia vir aqui de outra forma, né? Poderia vir aqui com uma roupa normal, tranquilo, né? Vamos dizer assim, numa outra vestimenta. Mas não, eu sei da onde o Senhor me tirou, e eu sei da onde o Senhor me tirou, e sei para onde eu vou voltar se eu me afastar dele. Então você que está acompanhando, se mantenha firme na fé. Se mantenha firme na fé, né? Se mantenha na igreja, não se afaste dela. Porque senão nós nos tornamos presa fácil para o diabo. Ou seja, para o mundão aí. Presa fácil, porque as oportunidades são inúmeras. São inúmeras. Até quando os discípulos do Pai Jesus, né? Ele falou assim, vocês também vão querer fugir agora? Eles falaram, Pedro, né, falou, olha, só tu tem palavras de vida eterna. E não vai longe, né, Fran? Se você olhar, estamos vivendo essa quaresma agora, sexta-feira que vem, sexta-feira santa, né? Jesus, naquele dia, ficou sozinho, né? Jesus, no domingo agora, nós celebramos o Domingo de Ramos. A entrada triunfante de Jesus. Hosana Rei, Hosana Ra, bendito que vem em nome do Senhor. A igreja acolheu Jesus no jumentinho, estendendo os mantos, ramos, para acolher o Rei, o Salvador. 5 dias depois, porque domingo até sexta dá 5 dias. 5 dias depois, esse mesmo povo que estendeu ramos,
que acolheu com festa, lógico que induzido também pela liderança daquele tempo, né? Como também é de hoje, né? Você pode ver que muitas vezes os ataques que sofremos vêm de pessoas que são liderança, que tem voz ativa, que tem poder de persuasão, que tem facilidade de convencimento, né? Esse mesmo grupo de pessoas estava lá, crucifica-o, crucifica-o, né? Então, Fran, nos preparemos, porque ainda não é o fim, como o próprio Senhor fala na palavra, em Mateus 25. Quando vê guerra, vê nação contra nação, pai contra filho, enfim, tudo que está naquele capítulo 25, Jesus ainda fala, ainda não é o fim. Então, é firmeza, é saber o que você quer, né? Daniel, eu sei que o Daniel está ali. Agora eu vou. Em questão disso, em contraponto a todo esse ataque também, nós vemos, eu vejo que aparentemente o povo está mais sedento, mais fervoroso, tanto que, um exemplo, hoje, né, o Rosário da Madrugada, quem imaginaria que mais de 1 milhão de pessoas ia acordar às 4 da manhã para rezar o Rosário? E é uma mescla, igual nós vínhamos falando, não é só católicos, várias religiões, cristãos se reunindo, várias religiões se reunindo para louvar e adorar a Deus. Então vem exatamente nesse ponto, nós sim estamos sofrendo ataques, mas sim temos que nos alegrar, porque como Jesus falou que no mundo, a vez de ter aflições, nós devemos aceitar essas aflições e saber, como o Edson falou, eu quero ir para o céu, ter essa confiança, eu quero ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que fazer o meu esforço. Quando nós queremos, por exemplo, eu quero trabalhar eu quero ser um professor, vamos dar um exemplo. A pessoa vai se dedicar ao estudo máximo dela, ela vai dar o máximo ao estudo para conseguir se formar. Então assim, nós devemos dar o nosso máximo também para alcançar o céu. Sendo que o que é comparado ao céu com um emprego, uma vida? É uma vida aqui, mas é uma vida passageira, é uma vida temporal, né? Tem o tempo, é cronológico, né? Temos um tempo de vida aqui na Terra. O que é isso comparado à eternidade? É o tempo de Deus, é o Kairos. O que é isso comparado ao tempo de Deus? É nada. Então, esperar, confiar em Deus, esperar na aprovação e esperar o Kairos, como você mesmo falou, esperar no tempo certo, ele vai nos recompensar. E ele nos recompensa aqui também. Não aqui também. Vou só esperar pelo céu, mas Deus nos recompensa em coisas tão... O céu começa aqui. Começa aqui, e muitas vezes Deus cuida de detalhes da nossa vida que passam despercebidas. E quando nós paramos para pensar e pedimos, Senhor, mostra os teus sinais, e se abrimos, assim como uma oração sincera, né, que o Edson fez lá quando ele se converteu. Nós devemos ser assim, é isso que Deus busca, um coração sincero. E a partir do momento que eu falo, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu sou assim, Deus sabe como nós somos. Sabe. Mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós abramos realmente o nosso coração. E não, eu vou falar só, eu vou lá rezar para Deus, eu vou falar só palavra bonita. Mas Deus sabe que aquilo ali não está brotando do teu coração. O que vai adiantar? Mas fala assim, Senhor, como o Edson falou, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu vou fazer o meu melhor, mas faz a sua vontade na minha vida. Eu sou fraco, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Né? A caminhada lá não ia acontecer se fosse só pelo Edson, se fosse só por nós. Não é só por nós. Ou melhor, nunca foi sobre nós. Nunca foi. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus, sempre foi por amor a Jesus, sempre foi para buscar o que o Edson falou e o que nós devemos buscar a cada dia. É o céu. Não procurar, eu quero agora. Não. Aquele que tem a recompensa agora, como Jesus falou, você tem a recompensa agora, já recebeu sua recompensa. Mas buscar a recompensa nas coisas do alto, nas coisas do céu. Buscar e agir, vamos dizer assim, agir nos pequenos detalhes. Ajudar aqueles que são muitas vezes ignorados, que é uma graça também que eles estão aí, né, indo ali evangelizar o pessoal na PIC, né? Na PIC, né?
É interessante isso, né? Até o Paulinho tem um dizer lá, né? Que nós falamos entre nós, né? Juntos chegaremos ao céu, porque lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Tem na questão da PIC, né? Eu e o Edson e mais um outro menino, que a gente vai pregar a palavra de Deus lá, né? Quando eu cheguei no primeiro dia lá, eu confesso, Edson, aqui publicamente, né, que eu senti um pouco de medo. Até falei para você que eu não senti medo, mas eu senti, né? Porque você se põe diante daquelas pessoas, 20, 35, 40 detentos ali, sabendo que aquele pessoal são marginal, né? São criminosos que estão lá. Estão pagando uma pena, né? Estão pagando uma pena. Mas daí eu conversei com Deus e ele falou assim, olha, você tem que olhar para essas pessoas como filho de Deus. E não como um marginal, como eles estão. Falei, olha, é isso que eu tenho. É isso. É tão difícil a gente olhar as pessoas sem julgá-las, né? Sem julgar. Porque a gente Difícil. não conhece o coração. É difícil, Fran. A gente julga querendo, sem querendo, a gente já faz um pré-julgamento. Isso aí parece que está ali. Então a gente tem que estar sempre se policiando, sempre, né? Sempre se policiando, sempre assim, Senhor, e se julgar, então julga positivamente. A gente nunca julga positivamente, né? Se você demora um pouco para chegar, já pensa, ficou no boteco, enchendo a cara de cachaça, né? A gente, ou sofreu um acidente, né? A gente nunca pensa assim, se atrasou porque, né, ficou trabalhando até um pouco mais tarde, ou encontrou um amigo, ou foi na igreja, né, pegar uma missa ali no final do dia. A gente sempre tem um julgamento já pejorativo, né? Isso está fruto do quê? Do pecado. E outra coisa também, Edson, né? Que a gente precisa não querer ficar se engrandecendo, né? Seu tal, né? Até tem o caso do Edson, que quando ele estava começando a caminhar, né? Então ele foi num grupo de oração e Deus revelou para ele que Deus estava curando uma mulher que estava ali no grupo de oração, que ia ser curada do câncer. E a mulher estava ali, e ela tinha o câncer, os médicos fizeram os exames e constataram o câncer. E daí ele ficou quieto, né? Acho que você não revelou na hora, não, né? Não. Daí ele foi lá na minha casa e falou assim, não era padrinho, era seu João Diniz, mas o que eu faço? Eu preciso falar isso, eu preciso divulgar, eu preciso falar. Eu falei, Edson, ela foi curada? Eu tenho certeza que Deus curou ela. Falei, então já está pronto, já está bom. Tá bom, não precisa se engrandecer. Quem curou foi ele, não foi você. Aí, é o egocentrismo da gente. Então, a gente precisa trabalhar para Deus, mas não ficar cobrando de Deus. Porque senão Deus não te deve nada. E a gente precisa ter isso, né? Eu trabalho para Deus porque eu gosto e eu quero trabalhar para Ele. Ah, tá, mas não me fez uma cura, minha família está doente e tal. Isso é da vida. Isso vai acontecer, isso da vida. Então, mas a gente precisa perseverar. Quem perseverar até o fim, como falou o Edson, será salvo. E é isso que nós queremos. Exatamente. E Deus faz aquilo, como falando, né? Deus conhece nosso coração, Deus sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós. Muito melhor. Então, muitas vezes nós procuramos, Deus me cura. Mas e se Deus te curar e você se afastar dele? E se Deus curar essa doença e você perder a sua alma? Aí ficou doente, né? Aí acabou. Então, muitas vezes Deus fala, não, essa doença vai te fazer ser mais firme na fé. Essa doença vai te aproximar de mim. Essa doença, muitas vezes, vai te levar para o céu. Então, Deus conhece muito além daquilo que nós... Vê como é que é diferente a visão? Né? A mulher, né? Só não cortando, a mulher que foi curada, está até hoje lá. Tá lá. Sadia. Tá sadia. Nossa, é um amor de pessoa. Minha vizinha. Mas ela não sabe. Ela não sabe, nós não falamos. Mas foi Deus que curou. Mas que... Né? Foi Deus, olha. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E aproveitando também, já convidamos você também, né? Para se fazer presente na caminhada. Tá? Dia 18, semana que vem, sexta-feira. Qual horário? Então, nós começamos às 5 horas da manhã com a oração das mãos ensanguentadas de Jesus.
É uma oração perpétua também, que se iniciou junto ali, né, Luiz? Nessa oração, eu e o Luiz, o Padre João caminhou um tempo, o Daniel também, mas hoje quem está mais assíduo nessa oração é eu, o Luiz, o seu Erondi e um tio Zé, meu tio, né? Nós 4. Nós 4 somos praticamente, vamos dizer assim, que nem dos 4 mosqueteiros da caminhada, porque nós estamos o ano todo, sexta-feira, das 5 às 6 da manhã, estamos lá, rezando o terço mariano e a novena das Mãos de São Cantar de Jesus. Então nós começamos às 5 horas da manhã com essa oração, e às 6 horas aí expomos o Santíssimo, começamos a adorá-lo, porque é o dia de adoração mesmo, é o dia próprio para adorar. E aí às 7 horas nós fazemos a oração de entrega da caminhada, a gente conduz o povo para fazer a oração, a sua intenção. Por que você vai caminhar 18 quilômetros? Por que você saiu de casa, né? E veio, né? Às vezes tem gente que vem de longe, tem que levantar cedo para vir até aqui, né? E aí nós fazemos essa oração de entrega e o padre sempre nos dá a bênção para enviar nós, e aí nós caminhamos. Por volta de 7h30 da manhã nós começamos a caminhar, né, em direção a Santa Teresa, né? A Marli está colocando na tela ligação. É lindo demais, é lindo demais. É lindo demais. Você começa a passar e daqui a pouco nós começamos a chorar. E aí previsão de chegada assim também, Fran, previsão de chegada é 1h30 da tarde, né, 2 horas, mas geralmente a gente nós queremos chegar a 1h30. Por quê? Porque ainda nós terminamos lá e ainda temos que voltar para a nossa comunidade, participar da cerimônia do lava-pés, né, das 3 horas da tarde, né? A adoração do beijo da cruz, do lava-pés é na quinta. O beijo na cruz, né? Aquela cerimônia das 3 horas, que é onde Jesus realmente morre na cruz, né? Então nós temos que voltar antes das 3 até a capela, né? Também tem, a prefeitura nos apoia, né? Temos que ressaltar isso também, além de nós ter a bênção do padre, o apoio do padre, né? Também a prefeitura, através do prefeito, do vice lá, que é o Marcão, que é nosso amigo lá da comunidade, né? O prefeito é o Marildo Regolin. Também nos apoia os vereadores, até o Delair Martins foi o que fez o projeto, né? A maior via sacra do Paraná é a autoria dele, com o apoio de todos os vereadores. Então o poder público também apoia, né? Porque aqui a gente fala, se vem para agregar, é para somar, nós aceitamos. Quer caminhar, vem, quer ajudar, vem, quer doar. Tem pessoas que doam água, tem pessoas que doam automóvel, fazendo um acompanhamento, né, junto ali de apoio, né? Levando as crianças, levando às vezes algumas pessoas idosas que às vezes cansam no caminho. Ambulância. Então, quando o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus vai agregando, sabe? O Paulo Roberto também fornece os banheiros químicos, né? A ambulância. Então, assim, é algo assim, se você for juntar, convidar pessoalmente, não vai. É o próprio Espírito de Deus que vai tocando em você e vai fazendo com que você venha, né? É Ele mesmo que chama. É Ele que reúne, é Ele que atrai. É por isso que está aí. É esse sucesso, entre aspas, para o mundo, um sucesso, mas para nós dizemos essa unção, né? Essa unção. Você vê todo esse povo aí, todos, como diz a palavra, um só coração, uma só alma, um só espírito. É de arrepiar, né? Um só coração, uma só alma, um só espírito. Isso é divino, isso é extraordinário. Pra gente encerrar, então, eu que quero que você coloque. Eu por mim ficava mais um tempo. Mas eu quero que você repita de novo, né? Repita. O ponto de encontro de vocês, para quem aqui de Cascavel ou da região que quer participar, está junto com vocês no dia. Então, é no dia 18. Dia 18, Sexta-feira Santa. A partir das 7 horas da manhã, lá na Capela Imaculada Conceição, em Santa Maria. Lá é o ponto de partida, a concentração, onde nós nos reunimos, né? E ali onde a gente faz, como eu falei, a oração inicial, a entrega da caminhada, e aí nós partimos em direção a Santa Teresa. Aconselho você que vai caminhar pela primeira vez,
vá com sapato, um calçado já se prepare, né? mais laceado, mais gasto. Né? Não compra um tênis novo não, porque senão você vai se judiar. Pega lá o calçadinho mais batido teu, que daí já tá laceadinho. Leve a sua aguinha, leve as suas barrinhas de cereal, né? Uma bolachinha, uma fruta. A prefeitura lá, o poder público fornece. Até tem uma estação que esse ano vai ser emocionante. Naquela estação lá do Zequinha Renosto vai ser emocionante. É o primeiro ano que um irmão nosso, parceiraço de caminhada, desde o começo também, ele sempre fazia um peixinho, né? Um peixinho com pão. Servia o peixe e o pão. Aquilo que Jesus, né, serviu na multiplicação dos pães e dos peixes. E esse ano vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer sem ele. O ano passado ele não estava porque ele estava internado tratando um câncer. E ele veio fazer a sua Páscoa. Então esse ano ele não vai estar presente fisicamente conosco. Mas tenho certeza que espiritualmente vai ser muito forte essa estação lá na família do Renosto, lá do Zequinha, né? E então é assim. Vai com um calçadinho bom, leva um boné, um chapéu, por causa que estiver quente, né? Se proteger do sol, um protetor solar, né? Enfim, os cuidados com a pele, né? Viu? Também agradecer também à Polícia Federal, né? Que dá também nos dá apoio, Polícia Federal. A BR, exatamente. Né? Então eles estão lá sempre ajudando. Fazer a travessia, né? Não sei se chegou, você vê que nós atravessamos a BR. Então a Polícia Federal nos apoia ali, eles paralisam o trânsito até nós. Eu digo que ali é o Mar Vermelho. Você precisa ver, é sobrenatural. Ali é o Mar Vermelho. Na segunda caminhada tem uma multiplicação de pães extraordinária. Na segunda. Na segunda. Nós estávamos 19 pessoas. E daí nós caminhando assim, o senhor me colocou assim, Edson. Porque vai desgastando, né? Vai. O povo foi desgastando. Daí o senhor falou assim, Edson, faz um momento aqui de partilha. E aí paramos num determinado ponto lá e falei, meus irmãos, o senhor colocou no meu coração agora para nós fazer uma partilha. Então, o que você tiver na sua bolsa, você tira em nome de Jesus e coloque. Aí improvisamos um altar lá, uma mesa lá, para nós fazer essa partilha. Menina do céu. Sobrou 12 cestos. Saiu tanta coisa. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nós vivemos o extraordinário naquele momento lá. Da multiplicação dos pães. Então a gente vai vivendo, como o Padre João falou, a gente vai vivendo aquilo que Jesus viveu. Vai sentindo as dores de Jesus e vai vivendo tudo aquilo que ele viveu. Bom. Glória a Deus. É bom demais. E eu, se fosse você, não perdi essa oportunidade, não. Vem. O chamado tá aí, né? Tá aí. Bom, eu quero agradecer vocês mais uma vez. O Edson, José, o Padrinho João. Eu não vou chamar mais seu João, não. Tá. Seu Padrinho. Padrinho João, a partir de agora. Pode O assistir Luiz. na Rádio Comédia também, Domingo agora já temos, das 8 às 9h30. Ótimo aí. E o Daniel, que estiveram aqui para contar um pouquinho sobre essa caminhada que eu chamo de, não só Via Sacra, uma caminhada de fé, né? Onde tudo começa. Tudo começa. E estamos até já estruturando também assim o poder público junto com a igreja, até para nós levantar as estações fixas, né? E fazer ali tem um projeto aí para se tornar um caminho, um turismo religioso, né? Aí tem apoio da prefeitura, tem apoio do estado, apoio da Itaipu, né? Porque também é uma caminhada que pega aquela parte do Parque Nacional do Iguaçu, é ecológico, é coisa linda. Até nós tivemos esta semana o secretário de Turismo do Paraná, que é o Paranhos, que é o prefeito de Cascavel, né? Estava em Foz do Iguaçu, justamente para tratar sobre turismo religioso no estado do Paraná. E a ênfase dele vai vir mesmo para o oeste. Olha aí. Então, esse pode ser, sim. É a hora de aproveitar, né? Aproveitar esse momento. O ex-prefeito Paranhos, né? Aproveitar também, colocar ele nas nossas orações para que ele faça um bom trabalho, né? Nessa pasta que Deus confiou a ele, né? A gente fala assim, foi o Ratinho. O Ratinho não passou do instrumento de Deus para colocar ele lá. Verdade. Então, que ele também faça um bom trabalho e nos ajude, nos apoie nesse projeto além de divulgação, de expansão, né? Mas também de melhoria, né? Para que o povo de Deus também tenha...
Eu só tenho uma última palavra para falar, porque esta semana eu escutei o seguinte: para que deixar um legado se eu vou morrer e ninguém vai lembrar do que eu fiz? O que vocês estão fazendo se chama legado. Vocês podem não ser lembrados lá na frente quem foi que começou, mas o motivo pelo qual ela ainda verdade. permanece, esse vai ser lembrado. E é motivo de aplauso. Para você que acompanhou até agora o Portal 24 Horas, de frente com a Fran, muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Até lá.